Nós somos Ana Frécia e Liliana Carneiro, comunicadoras, viajantes e amantes da escrita. Juntas, visitamos mais de 100 países, tendo morado em 5 deles. Hoje, a Ana mora em Londres e eu, a Lili, em Barcelona. Nesse primeiro programa, a gente vai bater um papo para vocês conhecerem um pouco da nossa história. Esse é o Imigrantes, um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Primeiro episódio do nosso Imigrantes Podcast. Que alegria, Lili! Uhul! Estamos super empolgadas. Eu, Ana, falando de Londres. Então, eu estou no Brasil, mas moro em Barcelona já há 3 anos. Que coisa boa, que coisa boa. Bom, só para se apresentar um pouquinho, nosso primeiro episódio hoje do podcast Imigrantes. Eu sou a Ana, sou jornalista, moro em Londres, moro há quase 10 anos fora do Brasil, trabalho aqui com o meu negócio próprio, tenho a minha empresa, sou imigrante, claro, há bastante tempo, muito antes disso tudo acontecer, já tinha morado fora. Conheci a Lili aqui em Londres através de amigos. A gente escrevia um blog de viagem, eu escrevia um blog, Lili escrevia um blog, e aí a gente se conheceu em eventos de blog, junto com milhões de outras pessoas imigrantes, para lá e para cá, morando em Londres, passeando por Londres. E foi assim que pintou essa ideia agora da gente falar sobre sonhos, expectativas e carreira de quem mora fora. Então, eu sou a Liliana, morei em Londres bastante tempo, agora estou morando em Barcelona. Então, conheci a Ana em Londres, né? As duas escrevíamos blog, a gente se conheceu aí nesse mundo. A gente já falava sobre essa vida de imigrante de uma forma diferente. Foram muitos papos. Ixi! Ai, esse assunto sempre foi muito recorrente, né? Até hoje é. Então, acho que por isso, nada mais natural do que falar sobre isso aqui, no podcast. Muito bom. Assim surgiu nossa vontade. Vai ter muita história para contar. Bom, a gente só não tem a cerveja, né? Lembra, a gente visitava as pubs com as pints e conversava, e chorava as pitangas, cada uma na sua casa, curtindo essa quarentena, e assim estamos. Mas, Lili, conta pra gente. Eu sei que a gente já é amiga há muitos anos, mas sabe aquelas coisas que nunca pintaram como assunto, que a gente nunca foi atrás, né? Qual era teu sonho? A gente nunca chegou a falar de Brasil, né? Acho que isso é uma coisa muito comum com o imigrante. A nossa vida, ela parece que não tem passado. A gente trabalha de uma forma, a gente vive de uma forma que tudo é muito intenso, que a gente conhece as pessoas, que é dali para frente, quem você é, de onde você é, o que você faz. E aí a gente se denomina como uma profissão, com o que a gente gosta. E o nosso passado, ele deixa de existir, né? Mas quem era a Lili no Brasil? A Lili no Brasil era uma menina cheia de sonhos, que tinha vontade já de sair do Brasil. Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, e Vitória é uma capital meio com área de cidade pequena, então eu tinha essa vontade de sair, acho que um pouco por isso. Eu estava um pouco insatisfeita também com a minha profissão, a profissão que eu escolhi estudar, né, foi Direito, e eu tinha me formado há pouco tempo e percebi que não era a minha onda. Então, eu, né, resolvi sair do Brasil por isso, porque, né, para realizar essa vontade de sempre e também para me redescobrir como pessoa e como profissional também. Sabe que é engraçado? Porque a minha história é bem parecida, né? Eu também sou de um lugar muito pequeno, muito pequeno, né? Hoje a gente fala, eu sou de tal cidade, eu sou de Florianópolis, e quando eu conto para as pessoas que Florianópolis é uma cidade pequena no Brasil, né? Se a gente for comparar, eles ficam apavorados, né? Porque a quantidade de pessoas que tem em Florianópolis, na verdade, tem muitos países da Europa. Mas eu acho que a gente tem a mesma sensação de sair de lugares de praia, lugares que a vida tem aquela sensação de... sabe aquela sensação de viver em câmera lenta? E não é no mau sentido, mas é aquela coisa de repente, a gente não vê tantas oportunidades, ou de repente, saber que profissionalmente talvez a gente não cresça da forma que a gente gostaria. E aí eu acho que vem essa questão do sonho também de buscar mais qualificação e de repente voltar. Pelo menos comigo foi assim. Eu sonhava também em morar fora,
Na verdade, assim, não foi uma coisa que eu estava insatisfeita e quis sair. Eu sonhei desde pequena em morar fora, desde muito pequena. Eu lembro da primeira vez que eu vi pessoas viajando de mochilão na minha cidade. Eu era muito, acho que eu tinha uns 11, 10 anos. E eu lembro de perguntar para minha mãe, e ela fala: ah, não, eles têm tudo. Eu lembro que eles tinham panela pendurada, eles tinham aqueles colchonetes aqui em cima do mochilão. E eu lembro de perguntar à minha mãe: não, mano, é porque tudo que eles têm tá ali. Eles viajam o mundo com essa mochila, eles não têm mais nada, eles não têm uma casa, eles têm família, provavelmente, né? Mas o mundo eles viajam aí com tudo nessa mochila. E eu lembro, assim, eu pensei, eu quero fazer isso quando eu crescer. Eu quero. Que Então, realizou. era um sonho, era uma coisa assim que de criança. Só que na verdade eu fui crescendo e fui entendendo aquilo como um objetivo. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não preciso ter amarras. Eu tenho minha família que está lá, mas eu não preciso estar lá. Então, o meu sonho de morar fora era esse, mas eu sempre achei que eu fosse mudar, né? Cumprir o meu sonho, voltar e viver minha vida normalmente. Até que, plim, a gente entende que quando a gente mora fora, tudo muda completamente, né? Nossa, demais. Mas, Ana, você estava falando de Florianópolis e muita gente compara Vitória com Florianópolis. Ah, Eu é? fui quando era muito, eu fui quando era muito pequena, então eu não tenho muitas assim lembranças. Mas também Vitória também é uma ilha. Bom, já não é mais, né? Aterrada, mas eu acho que tem essa sensação de todo mundo se conhece e essa lentidão de viver também que você falou. Tem algumas coisas parecidas. E essa sensação de que aqui eu não vou conseguir nada muito diferente do que os meus amigos já conseguiram, ou do que os meus pais já conseguiram. Era essa sensação que eu tinha, sabe? Quando eu resolvi sair, que eu já sei para onde eu vou aqui. Eu quero algo inesperado, sabe? Eu queria o novo e a surpresa um pouco, que eu sempre fui um pouco assim, né? De gostar da mudança e da surpresa. E aqui eu não conseguia ver. E de fato eu não estava muito errada, não, porque eu vejo a vida mudou muito pouco aqui, sabe? Aqui em Vitória. Mudou, porque eu tô aqui agora. A Uhum. vida mudou um pouco. A vida aqui em Vitória, no Brasil, em Vitória, né? Mudou um pouco, muito pouco para as pessoas que me cercam. Então eu vejo que foi uma decisão acertada para mim, né? E aquela percepção, eu acho também, cada vez que a gente volta para o Brasil, volta para o nosso lugar de origem, que é essencial, né? Eu acho que a gente pode viajar onde a gente quiser, morar onde a gente quiser. Tem uma coisa do recarregar as energias que eu acho que a gente só encontra novamente quando a gente volta para o nosso lugar. Não adianta a família vir visitar, um melhor amigo vir visitar, passar um tempo. Eu acho que a gente tem essa necessidade de recarregar voltando para o nosso lugar de origem. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo essa diferença na percepção. Não é? Os lugares mudam também. E a gente percebe essas mudanças físicas, né? Sim, Mas é sim, sim, sim. principalmente essa percepção que é interessante, porque não só do local em si, como das pessoas que estão lá, né? Não, claro, óbvio que Vitória mudou e que as pessoas mudaram e tem muitas pessoas assim, amigas minhas que mudaram de profissão, de carreira. Não é nem nesse sentido, mas é que as possibilidades que eu via antes em Vitória, hoje eu vejo estão muito pouco diferentes, sabe? Então, e eu via em Londres principalmente, porque agora eu estou em Barcelona, né? Eu vivo em Barcelona, mas em Londres as possibilidades não têm fim, né? Então eu acho que era isso que eu buscava quando eu fui. Embora eu tivesse sido muito, eu fui muito perdida para Londres, mas eu sabia que era um lugar de oportunidades, possibilidades, né? Acho que é aquele caldeirão, é a mesma coisa Londres, né? Ou Hong Kong, ou enfim, Nova York, são essas coisas de mudar para cidades grandes, né? Até falando ali, uma coisa que é bem interessante, só para quem está escutando a gente aqui, né, para tentar se situar, porque é muito país, é muito nome. Eu sou de Floripa, mudei para Londres, voltei para Floripa, porque meu plano era passar 2 anos e voltar para casa, Brasil, né? Voltei para o Brasil, não me adaptei. 4 anos depois, vou voltar, sair pelo mundo, sair de mochilão, mas eu já tinha a decisão de não voltar, pedir demissão na época que eu tirei férias. Fui morar na Austrália e depois voltei para Londres, que é onde eu já tinha morado, tinha passado 2 anos aqui estudando, e cheguei à conclusão que aqui eu acho que seria um lugar para viver, pelo menos por enquanto. Bom, já faz 10 anos que eu estou fora aí do Brasil,
nesse meio tempo. Conta um pouquinho da tua mudança, Lili, só para a gente Então, a entender. minha mudança, como a sua, também começou em Londres, né? Eu saí de Vitória e fui para Londres e fiquei em Londres quase 14 anos. Nossa, mas é E bastante. aí, é muito tempo. E eu amo Londres, amei muito o tempo que eu vivi lá, mas no finalzinho eu já vi que já tinha dado, sabe? O que tinha que dar. Eu sou muito de praia, eu sou muito da natureza, assim. Eu gosto de ar livre e eu acho que eu perdi um pouco isso em Londres, entendeu? Então eu estava um pouco cansada da coisa da cidade grande. Dizem que se você tá cansada de Londres, você tá cansado da vida. Vai ver, eu tava cansada Exatamente, da vida. exatamente. Mas aí, mas aí o que aconteceu foi que eu fui para Londres com um ex-namorado, né, que virou marido, e esse casamento acabou, e aí resolvi sair do emprego também, pedir as contas do emprego, falei, vou viajar. Quando eu viajar, eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Aí, enquanto eu viajava, eu consegui fazer umas entrevistas de cabelo molhado no Skype, Aham. recém saído da piscina. Outra A pessoa que conseguiu percepção, né? Aquele bronzeado não. fresquinho, né? Aquela pele que dá para ver o sol Não, da me praia. falaram assim, eu quero que você seja você, vai tranquilo, é mais uma conversa do que uma entrevista, eu levei a sério. E aí consegui o trabalho que eu tenho hoje em Londres, eu trabalho numa empresa de consultoria de software, Em Barcelona. e em Barcelona, desculpa, em Barcelona, e e lá estou, tem mais de 3 anos. Então, fora do Brasil hoje já são 17? Já são, vai fazer 17 anos em fevereiro que eu tô Nossa, fora. É muito tempo, é muito é muito tempo. tempo. Mas É é, muito tempo. eu também entendo, assim, né? Viver nesse caldeirão, né? Que a gente viveu, Londres, essa cidade grande, cheia de oportunidades, tendo o mundo aqui aos nossos pés. Eu não sei se tu tens a mesma sensação que eu tenho, mas eu não sinto que já faz tanto tempo. Eu não sinto que agora eu já estou fora do Brasil há 10 anos, né? Nessa segunda temporada, 10 anos. brinco. Mais quanto da outra? Conta um pouquinho, como foi a sua decisão de sair? Como é que foi esse começo? Da primeira vez que eu vim morar em Londres, então, aí eu já tinha esse sonho de, né, viajar o mundo de mochilão, aí ser hippie para sempre. Eu nunca virei hippie, mas viajei bastante de mochila. Quando eu terminei a faculdade, a universidade de jornalismo, eu já emendei direto uma pós-graduação. Na época eu trabalhava como jornalista, acabei saindo, fui trabalhar. Eu sempre trabalhei em marketing ou área de comunicação, né, de empresas no Brasil. E aí eu já estava naquele próximos passos. Vamos lá, ilha, cidade pequena, quero crescer aqui. O que eu vou fazer? Aprender inglês, né? Já tinha feito universidade, pós-graduação. Vou aprender a falar inglês e volto. Acabei vindo para Londres assim que eu terminei a pós-graduação, uns meses depois, para ficar 6 meses. Vou passar 6 meses. Pisei nessa cidade, fiquei apaixonada por Londres. Acabou que renovei visto, fui na Itália, tirei a cidadania italiana, né? Já tinha uma parte dos papéis. E aí, eu já estava, depois de 2 anos aqui, eu já tinha cumprido com os objetivos que eu queria. Foi tempo de voltar para casa. Pensei, pronto, tá bom. Eu já tinha viajado para alguns países, eu já tinha trabalhado no jornal brasileiro aqui na época, e eu já tinha a Que cidadania. jornal? Trabalhei no Brazilian News, que era o único jornal Ah, brasileiro que tinha na época. é ver. Que legal. Aham. E aí, adorava fazer isso tudo, mas estava cansada, porque sabe como é que é? A gente vem para cá, para fora, né? Aquela coisa, a gente se sujeita a qualquer tipo de trabalho para viver, muitas vezes, né? Então, eram 2 anos que eu trabalhava com hotéis, eu trabalhava como garçonete em hotéis e trabalhava em casamentos, conferências, café da manhã. Todo dia eu trabalhava por uma agência de garçonete, todo dia eu trabalhava num lugar diferente. E eu amava isso, porque todo dia eu conhecia um lugar novo. Todo dia eu entrava num lugar diferente, num hotel, normalmente, que aqui as pessoas fazem muito festa nos hotéis, casam nos hotéis. Muito frio, né? Não dá pra fazer muita coisa na rua. E aí, depois de um tempo, eu falei, bom, 2 anos em Londres tá muito bom, vou voltar para casa, já falo um pouco de inglês, já viajei um pouco, já tô feliz. Nossa, cheguei no Brasil de novo, não me adaptei, não me readaptei. Sério? Ainda tentei, fiquei 4 anos no Brasil, troquei de emprego várias vezes, mas alguma coisa dentro de mim dizia, não, não é isso aqui ainda, não é. E aí, 4 anos depois
ainda em Floripa, eu tomei a decisão de ir embora. Então, eu comecei a aplicar para trabalhos em São Paulo, e aí eu pensei, ou eu vou embora de Floripa para São Paulo, ou eu vou embora de novo do Brasil. E aí, naquela época também, eu tinha aplicado para um visto na Austrália, e o meu visto ia vencer se eu não usasse. Como eu estava indo de férias, eu resolvi pedir demissão antes das minhas férias. Já fui com uma mala a mais que eu deixei no aeroporto enquanto eu fiquei de mochilão pela Ásia. E aí eu não voltei. Eu voltei depois daqueles 45 dias pela Ásia para esse aeroporto, que é onde eu teria que pegar meu voo para o Brasil. Busquei minha mala, que eu tinha deixado lá, perdi meu voo de volta, fui para a Austrália. Entrei na Austrália, morei. Assim, como o meu visto era para um ano, eu fiquei esse primeiro ano, trabalhei, tentei ficar, me recolocar profissionalmente. Acabou que sempre foi muito difícil trabalhar com comunicação lá, para mim, de novo, né? Morar na Austrália tem meio que essa sensação de uma Florianópolis que deu certo, é o que as pessoas comentam. Mas engraçado que é essa frase exatamente que eu ouço em relação à Vitória. Florianópolis é uma vitória que deu certo. Você está falando Olha, estamos de grau em grau, né? É. Muito bom. E aí, amei a experiência de morar lá. Fiquei com um ano com esse visto de trabalho, podia trabalhar período integral. Juntei um dinheiro e pensei assim, bom, agora meu visto de um ano vai vencer, eu preciso definir o que fazer. Resolvi ficar por mais um ano, batalhando, tentando, com recolocação profissional. Não consegui, né? Mas resolvi me matricular num curso como estudante, fui estudar turismo, estudei diploma de turismo, já tinha viajado muito, já trabalhava com comunicação, pensei, bom, de repente vou lançar uma carreira nova aí na área de viagem, com foco ou comunicação, com foco em viagem, e é isso. Só que depois de 2 anos e meio, não consegui emprego na minha área, cansei daquela vida linda e maravilhosa, olhando para o mar todos os dias, queria mais, queria carreira, queria crescer profissionalmente, e lá eu não vi oportunidade, e aí, um pouquinho antes do meu visto vencer, resolvi voltar para Londres, e nunca mais fui embora. Então, né, eu sempre brinco que eu morei a primeira temporada e a segunda temporada. E nessa segunda temporada, eu tô fora do Brasil há 10 anos. É engraçado que a gente se conhece há tanto tempo, e eu sei mais ou menos desses fatos, mas nunca organizei eles na minha cabeça. Então eu achei que você tivesse morado muito mais tempo em Londres pela primeira vez, né? E você, Ana, pelo que você está contando aí, você foi a primeira pessoa que eu conheço que foi e voltou na época marcada. Porque todo mundo que eu conheço que foi para Londres foi para ficar que nem eu. Aí eu vou ficar uns 3 anos e não volta mais, sabe? Mas na verdade eu fui para ficar 6 meses. Eu vim para ficar 6 meses. E aí renovei, acabei ficando 2 anos aqui. Eu não consegui ficar só 6 meses. Jamais. Eu fiquei apaixonada por Londres na hora que eu pisei nessa cidade. Tanto que aí depois desses 2 anos, quando eu fui para o Brasil, que eu fiquei 4 anos lá trabalhando, eu sonhava muito com as coisas daqui. Eu sonhava muito com a minha vida aqui. Mas acho que aquela coisa também de viver a vida no exterior, fazer o máximo que puder. Eu achava que ia ter um prazo mesmo, então eu curtia o máximo que eu podia. Eu passeava muito. Todo o tempo que eu não trabalhava, eu ia conhecer uma coisa nova, porque eu sabia que ia acabar, que eu ia embora em algum momento, né? Então, foi um período maravilhoso, foi um período de sonho. Parecia que eu vivia um filme. Não foi fácil. Eu trabalhava muito, eu trabalhava 12, 14 horas por dia, mas às vezes eu trabalhava 6 horas, começando muito cedo, e aí depois, sei lá, das 6 ao meio-dia, 6 da manhã ao meio-dia, tinha um intervalo e depois voltava, trabalhava das 5 da tarde às 11 da noite. Então, nesse período, eu fazia muita coisa nessa cidade. Verão, inverno, qualquer estação. Não tinha frio, né? Quando a gente vem, tá super empolgada, não tem frio que espante aquilo que a gente quer fazer também. Então, foi um período maravilhoso, mas foram 2 anos inicialmente e 10 anos agora na minha segunda temporada. 12 anos aí de imigrante. Não, eu curti muito Londres também no começo, porque eu não pude trabalhar, eu fiquei esperando um visto. Então, eu fui muito a esses museus, e a sensação que eu tenho hoje, principalmente que eu vivo em Barcelona, é que Londres realmente é a cidade com mais variedade cultural em relação a tudo, sabe? Em relação a pessoas, em relação à arte, em relação a tudo. Porque eu tinha problema de encaixar os programas, a programação na minha vida. Era tanta coisa para fazer que me faltava tempo. Então, nesse tempo que eu não trabalhei, eu fiz muita coisa, eu curti muito a cidade. Depois que eu comecei a trabalhar e que a vida começou a ficar uma loucura, eu continuei curtindo bastante, porque realmente a cidade tem muita coisa legal. Então, Ana, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional em Londres, como é que foi isso?
Gente, conseguiria fazer uma lista de pelo menos uns empregos que eu tive desde que eu cheguei aqui. Sabe aquela coisa de vir aberta às oportunidades mesmo? Bom, eu não falava quase nada de inglês quando eu achava que falava, né? Tinha estudado bastante no Brasil, já há anos de curso de inglês. E a gente brinca muito aqui, né? As pessoas que moram fora, que todo mundo que acaba de chegar fala: não, mas eu já falo inglês intermediário. A gente sempre acha inglês intermediário, até a gente começar a falar e ver que a gente não fala nada de intermediário. A gente às vezes não entende nada, né? E não é por mal, assim, acho que a gente vem com essa expectativa realmente de que talvez a gente consiga se comunicar no Brasil, mas quando a gente entra num mundo novo, que todo mundo é estrangeiro, e principalmente com os britânicos, que tem um sotaque muito difícil de entender, leva bastante tempo para entender, né? Então eu lembro que olha, eu fiz tanta coisa, eu fui babá. O meu primeiro emprego, até inclusive ontem eu passei por Notting Hill, eu lembrei, ainda olhei. Eu entreguei panfleto numa loja de celular, telefone celular, naquela época que não tinha internet, telefone com internet. Eu fiz limpeza de escritórios. Eu trabalhei como recepcionista. Eu trabalhei como... Eu amava. Eu trabalhava uma época num local que eles faziam corrida de cachorro, né? Naquela época não se falava sobre essa questão animal, mas, assim, para mim, eu via como uma coisa muito diferente. Eu via como uma tradição, né? Claro que hoje eu tenho outra visão sobre isso, mas eu trabalhava em quadras, como é que chama? Tipo, quadras onde eles fazem essas corridas de cachorro, esses circuitos que eles faziam. Acho que é quadra mesmo que fala, né? E aí ele trabalhava nessas corridas de cachorro. Trabalhei como essas pessoas que cuidam de chapelaria num clube de mágica. Clube de mágica é maravilhoso. Clube de mágica. Dei aula de português para estrangeiros. Fui figurante de filme. Não, olha, isso eu não sabia, tá vendo? Figurante de filme é maravilhoso. Figurante. Olha, eu deveria, inclusive, até a gente poderia fazer um episódio só sobre trabalhos no exterior, né? Podia, porque esse aí, eu acho que todo mundo que mora fora tem coisa para contar, porque, olha, a gente tá reinventando uma história quando a gente sai do Brasil. E aí, nessa reinvenção, você tá num lugar que ninguém te conhece, e aí você começa a ressignificar alguns preconceitos. Entendeu? Primeiro por necessidade, porque você tá ali, você precisa fazer dinheiro, você precisa comer. E segundo, porque aquilo não importa mesmo, ninguém te conhece ali. Então você começa a ressignificar um pouco disso e faz o que tiver que fazer para ganhar dinheiro, entendeu? Porque eu acho que na nossa cidade a gente tem muito disso de o que vão pensar. Bom, não mais, né? Mas talvez um dia a gente pensou assim, não sei. E eu, com certeza. E depois que eu saí, eu também tive essa coisa de, gente, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, sabe? Então você se expõe mais, se abre mais e se reinventa e se conhece também, né? Porque tem coisas que a gente nem imagina que a gente sabe fazer e a gente aprende a fazer, ou a gente até tem uma habilidade que a gente não conhecia, e isso é muito legal, né? Você se abrir para as possibilidades. Com certeza. Agora, se for pensar também, né, Lili, aquela questão do sonho americano, né? Quantos brasileiros começaram aquela migração lá atrás, né? O pessoal lá de Minas Gerais, o pessoal de Criciúma, lá em Santa Catarina, que era aquela coisa do sonho americano. Então, assim, as pessoas viajavam para fora com a possibilidade de ganhar dinheiro, né? A gente sabendo do país que a gente veio, o Brasil sempre foi um país pobre, né? Até muitos anos, muito pobre, e que qualquer oportunidade era talvez a oportunidade da vida. Quantas pessoas fizeram investimento na sua cidade do Brasil, né? Onde sua família ficou, ou que foram para preparar tudo e depois levaram uma família para o exterior para justamente ter essas oportunidades. Então, eu acho que o fato da gente morar fora é isso, a gente começa a aprender do zero, a gente se abre mesmo para aprender, porque a gente já muda para um país que a moeda já é muito mais alta do que o país que a gente veio, ou seja, a gente pode chegar num país novo, talvez com $1.000, 1.000 libras, né? Quanto tempo esse dinheiro vai durar? E aí a gente tem que se virar, e aí não tem escolha, né?
Mas me conta de ti, Não. como é que foi a tua chegada, a tua questão profissional aqui? Ai, Ana, foi um pouco parecida. Eu fiz bastante coisa também. Eu falo, eu falo que eu fiz praticamente tudo que era legal e possível. Eu também fiz muita coisa. O meu primeiro trabalho, curiosamente, foi limpando uma academia que depois eu virei sócia. Assim, né? Virei sócia que Membro. eu usava, membro, né? Membro que fala. Isso vai acontecer muito aqui. A gente vai esquecer algumas palavras, vai falar umas coisas erradas, mas faz É parte. assim, vai É. esquecendo. E eu limpei uma escolinha também, uma época. Eu trabalhei em café, eu entreguei panfleto também. Inclusive, foi uma das coisas mais chatas que eu fiz. Eu acho difíceis, Chatíssimo, porque é muito. Eles chatíssimo. pagavam super bem, eu lembro. Eles pagavam bem até pra hoje, se bobear a hora. E aí eu fui muito animada, né? Super animada, mas você acha que por É, que que não eles pagam bem? Porque é difícil, é chato, você vai com aquele tinha. pacote pesado, cheio de papel e você tem que andar, você anda, 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 faz frio, chuva, você tem que andar e tem que colocar, e tem casa que não deixa você colocar o papelzinho, tem casa que tem cachorro e quase morde sua mão, É verdade. Agora, outra né? coisa que também para mim foi muito engraçado na época, que na época foi bem no meu comecinho, assim, acho que foi o meu primeiro, segundo emprego, eu trabalhava junto com a limpeza, né, questão, aqui a gente tem essa questão sempre de poder trabalhar por horas, então eu acho que eu trabalhava 12 horas por semana na limpeza e 3 horas, 2 vezes por semana, eu trabalhava no panfleto, só que eu ficava parada na frente de uma loja e eu tinha que entregar o panfleto ali 3 horas por dia. Pensa ficar Ai, você parada era chata 3 do horas. Eu era a pessoa que ficava ali, tente, e ele ficava, você não, eu tento, tento. você é que era aquela chata do panfleto, aquela pessoa que a Era. gente desvia, hoje em dia era você, É, coitada. eu ficava paradinha, as pessoas passavam, tinha gente que passava todos os dias, a pessoa já sabia quem eu era, e eu também sabia quem era a pessoa, porque todo dia, mas pensa o frio. 3 horas, aquele vento É, gelado de Notting Hill, sofrendo ali, não tinha roupa, até porque outra coisa que o brasileiro faz quando vai morar no frio, o brasileiro sai, leva tudo que tem de frio que acha no Brasil, chega no exterior, o que acontece? A roupa não dá para o frio do serve exterior. nada, não E aí, serve pra nada. diferente daqui, né, que depois a gente vai aprender, principalmente com os alemães, que não adianta, que o negócio é a roupa que tá errado. Não é que a gente passa frio, as pessoas, ai, tá É, passando frio. Não, amigo, não tô passando frio, eu tava com a roupa errada, né? Porque no Brasil a gente tem essa tendência, a gente bota 5, 6, 7, 10, 15 camadas, e aqui a gente bota uma blusinha e uma jaqueta muito grossa e tá tudo certo, e né? é isso aí, é o cebolão. Tá, O Brasil, eu era cebolão. cebolão também. Tira a camada, vai tirando camada. Aí você entra num lugar quente, tira aquele monte de camada, põe camada. Eu fui assim também no A começo. vida no exterior é um aprendizado todos os dias. Eu costumava falar e ainda falo que todo dia, inclusive até hoje, eu sempre aprendo uma coisa nova. Claro, depois a gente se acostuma com, né, com muitas coisas, mas se a gente parar para se perceber mesmo, a gente ainda aprende coisa todos os dias. Uma palavra, É, um local, né? Sempre tem uma coisa nova para aprender. é verdade. No meu trabalho, assim, de 9 a 5, né? Ele tem um canal nas conversas que a gente tem, no canal que a gente usa para se comunicar, que é Today I Learned. Ah, que Hoje eu legal! aprendi. E aí a gente sempre coloca alguma coisa. Geralmente eles colocam coisa relacionada a trabalho, mas tem bastante coisa assim interessante. E eu acho que para isso a gente pode fazer em qualquer lugar, mas o olho, quando a gente sai da nossa zona de conforto, o olho fica mais treinado para isso, né? Para novidade, porque aqui, assim, quando você está num lugar de onde você é, eu falei aqui porque eu estou em Vitória, de novo, mas quando você está num lugar que você está habituado, você faz tudo muito no automático, e quando é o novo, ele tem esse poder. E eu acho que em Londres eu eu também era muito apaixonada, assim, eu sempre tive essa visão de turista, então eu estava sempre com o olho muito, com o coração muito aberto para o novo, e com o olho muito assim, né? Ah, isso é novo, isso, sabe? E percebia muitas coisas. Eu acho que isso é uma coisa que morar fora me ensinou bastante, que é legal, que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Mas que a gente Com acaba não certeza. fazendo. Que isso é muito questão também, assim, de da gente aprender, inclusive com viagens, por exemplo, né? Claro, tem muita gente que Uhum. está escutando a gente aqui,
que talvez nunca tenha morado fora, ou que sonha em morar fora, é possível, mas o fato de viajar e se atentar a essa percepção, né, talvez já seja um grande exercício. E quem não pode viajar ainda, ou, né, quem ainda está se preparando, sair de casa, fazer caminhos diferentes todo dia, né? Eu acho que essa questão do exercício diário mesmo, né? Da gente botar como hábito, sair de casa, vai na esquina, faz um caminho para o trabalho, para uma rua diferente, tenta ir num local, vou sempre no cinema, agora não, né? Não pode ir no cinema, mas tá, quando voltar, vou no cinema, vai num cinema diferente, vai conhecer uma padaria nova, né? Parque, vai para um parque novo. Exatamente, cria hábitos que a gente tem no exterior, né? Ir para o parque, no Brasil a gente não tem costume de ir para parque. Acho que quem mora em São Paulo. Não tem mesmo, é verdade. Mas até Florianópolis, que é super verde, tem muita área verde, a gente, né, agora tem um parque, 2 que são super famosos, mas de resto, quanta natureza a gente tem que poderia ser bem aproveitada, né? Mas enfim, tem muita coisa para mudar. Conta depois como é que foi essa transição para o teu trabalho. Para o meu trabalho mais assim. Essa possibilidade de sair dessa coisa de subemprego que a gente chama aqui, que na verdade não é um subemprego, é um emprego como é emprego subvalorizado. Vamos falar emprego subvalorizado, porque é verdade, porque é só isso, né? Empregos são todos. Não, eu conheci uma menina que é uma das grandes amigas que eu tenho aí em Londres no avião, indo para Londres. Que maravilha. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer uma entrevista. Depois de todos esses trabalhos, assim, bem difíceis que eu fiz aí, surgiu uma oportunidade de trabalhar num banco, de fazer uma entrevista para um banco. Eu fiz a entrevista e consegui. E fiquei nesse banco muito tempo. Mas eu sempre tive uma alma... Não vou falar de artista, mas eu sempre criativa, sempre tive uma alma criativa. Então, no paralelo do banco, que era um trabalho que eu sempre gostei e tal, as pessoas que trabalhavam comigo eram muito legais, eu aprendi muito lá. E também trabalhei no Centro Financeiro de Londres, que não é pouca coisa, mas esse trabalho também me possibilitou viajar muito. E esse trabalho me possibilitou também, por causa das viagens, falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é viagem, escrever, que é uma coisa que eu gosto desde sempre, eu gosto de escrever. Então, me conheci como escritora nessa época. Que maravilha, que legal. E foi muito, muito legal, foi uma descoberta muito grande, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu acredito muito. É difícil a gente acreditar numa coisa que a gente faz, e é uma coisa que eu acredito muito que eu sei fazer, é escrever. E aí, também estudei moda. Estudei moda numa faculdade super conceituada de Londres. Fiz alguns cursos, mas o curso mais longo que eu fiz foi comunicação e moda para a indústria da música. Até videoclipe eu escrevi, trabalhei ajudando a minha professora, na época eu fiz alguns trabalhos com ela e fiz alguns trabalhos de moda também, mas acabei não enveredando porque eu tinha muitas coisas paralelas e eu acabei escolhendo a escrita, mas eu gostava muito, eu tinha um sonho, até hoje é uma coisa que eu gosto muito, eu gostaria muito de trabalhar com moda para arte, assim, moda para música, moda para filme, era uma coisa que eu adorava. Mas não rolou. Um plano, quem sabe, para uma carreira futura, ó. Exatamente. Não, nunca estou fechada, mas naquela época eu estudei e gostei muito, mas foi uma coisa que eu fiz pouco, né? Fiz algumas coisas assim, aqui e ali, mas acabou não engatando porque eu tinha um blog na época. Uhum. Legal. E como é que é essa questão da escrita? Como é que tu conseguiu deixar, né, de ter a tua carreira no banco para focar na escrita, ou quais os planos em relação a ser uma escritora aqui no exterior? Então, eu nunca deixei, na verdade, esse trabalho, né? Quando eu deixei foi para viajar e para meio que me redescobrir um pouco e tudo mais. Eu sempre fiz uma coisa no paralelo, eu não sei como eu tinha tempo. Hoje eu penso assim, gente, como é que eu me desdobrava tanto, porque eu escrevia muito para o meu blog. Mas descobri assim, fazendo para o meu blog. Eu tive um blog de moda antes, depois tive um blog de viagem, que é, né, o blog de viagem que você sabe, que a gente se conheceu assim. A gente até escreveu um livro, um guia de restaurante junta, né? Trabalho bom. Foi ótimo. Sobre a comida aqui, muito bom.
Foi ótimo. E aí, eu fiz um hiato aí bem grande, depois que eu saí de Londres, e porque eu acho que eu precisava de ócio, sabe? Em Londres eu tinha muito, tudo era muito, muita informação, muita coisa, e eu acho que isso também me cansou, porque eu aproveitei realmente bastante. E aí, fiquei sem escrever um tempo, e esse ano voltei. Essa é uma dessas coisas que a pandemia fez aí de bom, se é que tem coisa boa para nessa pandemia, mas né, eu acredito que a gente tem que olhar pelo menos o lado bom aí das coisas, e isso para mim, né, foi uma coisa legal dessa pandemia, que eu me reconectei com a minha escrita. É Eu muito até bom. escrevi nesses 2, 3 anos, mas não foi muita coisa, foi esse ano mesmo que eu voltei. Talvez já tenha sido uma preparação, né? Até porque agora que a gente precisa entrar nessa bolha, acho que a gente tem mais tempo de olhar para a gente e trazer esses sonhos para fora, né? Tem tanta coisa que fica no papel, fica na vontade, fica na cabeça, e de repente esse momento da gente tentar esquecer, talvez que tenha uma pandemia, nesse momento de sufoco ali, de estresse, né? Que todo mundo está passando por isso, é ótimo resgatar, né? É ótimo trazer isso de volta e botar ali o que tem de melhor para fazer, né? Comigo, a questão da comunicação, ela já foi um pouco diferente. Para eu sair dessa vida de emprego subvalorizado para minha carreira, demorou muitos anos também, até que numa das épocas que eu resolvi que era o limite, me botei um prazo e falei assim: eu vou batalhar por uma carreira aqui, é o que eu quero fazer, eu quero trabalhar com comunicação. Se não der certo, eu vou voltar para o Brasil. Era o meu plano, né? Eu não queria voltar para o Brasil, mas eu já estava muito cansada de ser garçonete, eu já estava muito cansada de trabalhar madrugadas, dor na perna, muito tempo em pé. E aí foi onde eu comecei, eu aplicava, todo agosto, setembro, ali a gente tem baixa temporada, apesar de vir muito turista. Aqui, para quem mora aqui, para a gente é considerado baixa temporada, né? Porque é quando as crianças estão em férias, então muitas famílias vão para outros países também viajar. E aí eu não tinha quase trabalho no hotel. Eu resolvi fazer a minha rotina de trabalho, sentei em casa e falei assim: vou trabalhar como se eu trabalhasse no escritório. Acordava, me arrumava, tinha a mesma rotina, tomava banho, café da manhã, sentava e mandava currículo. Ficava dias e dias e dias mandando currículo, e nada, e nada, e nada, e ninguém chamava, e o telefone não tocava, e não chegava e-mail. Até que eu resolvi um dia, já assim, não tinha mais dinheiro, o dinheiro acabando, o estresse aumentando, e eu ia muito em eventos aqui, eu sempre fui muito participativa. A gente sabe que Londres tem uma quantidade enorme, gigante de empresas que fazem eventos, que oferecem palestras gratuitas. Então, eu ia em muitas empresas, eu entrava nessas empresas, tudo para tentar fazer contato com essas pessoas, para tentar um emprego, né? Até que um dia eu estava num Não, evento e conheci, eu estava no Twitter, pelo Twitter mesmo, tuitei um negócio, e uma pessoa veio falar comigo em português, porque também na época do blog eu tinha, foi bem na época do blog, o meu Twitter era com a logo do blog, não tinha foto minha de perfil, e essa pessoa viu o meu tweet em português, com a minha logo em português, veio falar comigo. Falou: olha, você está no evento, eu também estou aqui, estou procurando, entrei no seu perfil, vi que você é jornalista, tem um projeto, estou procurando alguém com as suas características, vamos conversar? E aí acabou que a gente foi conversar, ele tinha um plano de ter uma startup de viagem, olha só como quando as coisas têm que acontecer, né? No limite dos meus 3 meses que eu me dei ali para conseguir um emprego, assim, né? Meio surreal, mas no final conheci essa pessoa que virou meu chefe, ele tinha esse plano de fazer essa startup, e aí eu fui community manager, trabalhei por 1 ano e meio, desenvolvi toda a parte da startup, estagiários, parcerias, criação de conteúdo, mídias sociais, assessoria de imprensa, ou seja, botei ali tudo que eu sabia, um pouquinho de cada coisa que eu sabia fazer. A startup foi bem, ele ficava correndo atrás de investimento, a gente ganhou uns investimentos, mas no fim eu resolvi desistir também, porque eu ganhava muito pouco ainda, né? Meu salário ainda era muito baixo e eu já estava numa posição que eu já tinha conhecido muita gente, queria crescer. Ganhei uma viagem para a Índia, que inclusive foi através do blog, né? Na época do eu lembro dessa viagem pro Kerala, né? Exatamente, para a Índia, foi maravilhosa, e aí eu resolvi ali também que era o meu tempo de parar, depois de tantos anos procurando e correndo atrás de emprego, e aí eu quis ir para a Índia, fui para lá, né, para participar dessa campanha de comunicação, e aí acabei estendendo, e aí pedi demissão, e aí ele veio com uma... Na verdade, eu pedi aumento, e ele veio com uma proposta de: Ana, não dá mais, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma notícia boa, uma ruim,
a ruim eu vou te mandar embora, porque se tu sair a startup não vai mais existir, porque eu não vou ter como começar tudo do zero. Mas, ao mesmo tempo, me propôs, ele tinha um segundo negócio, e ele procurava um sócio naquela época, acabou que a gente fez uma negociação, eu entrei de sócia por um período, e depois eu assumi o negócio 100%, e estou até hoje. Então, nesses últimos 6 anos, eu tenho meu negócio, trabalho ainda bastante com comunicação, faço freelancer, o blog ficou de lado, mas a escrita também é uma coisa que me satisfaz muito, gosto muito, né? Pretendo voltar a trabalhar com comunicação. E aí, aquela coisa de pandemia, né? Como teve a escrita para o teu lado, eu resolvi voltar para a comunicação um pouquinho. Então, nesses últimos 6 anos que participei de muitos eventos para pequenas empresas, buscando a experiência do Brasil, que eu trabalhei com o Sebrae, com agências de propaganda, com assessoria de imprensa, sempre ajudando esses negócios começando, eu resolvi começar a dar palestras. Eu dei algumas palestras aqui e resolvi. Eu fui convidada para participar de um grupo chamado Conexão Mulher Empreendedora, que é de Portugal, que tem esse foco em ajudar as mulheres que estão abrindo negócios. E aí eu acabei virando representante delas aqui, fizemos vários eventos, e com a pandemia de novo, né, tivemos que parar tudo, e aí agora eu voltei a fazer vídeos, e eu converso com mulheres aqui de Londres ou de outros países, logo mais, que resolveram abrir seus negócios, ou que mudaram de carreira completamente quando mudaram de país, ouviram até uma possibilidade, porque quando a gente muda isso, a gente se abre mais para o novo, né? Então, tem essa coisa de, às vezes, abrir um negócio por oportunidade, porque a gente não consegue se recolocar na nossa área. Então, é isso. Eu tenho feito essas entrevistas, conversado com muitas mulheres, dando mentoria, assessoria, e é isso que é a minha vida hoje, basicamente. Muito legal. Você disse que ia a eventos. Como é que você descobria esses eventos? Porque quando você ia nesses eventos, não tinha toda essa enxurrada de informação que tem hoje. E isso é uma coisa que vale aqui lembrar. Quando a gente chegou, era tudo mato, né? Todo lado. Não era tão fácil imigrar como é hoje. A gente ainda pegou um pouco da internet aí, mas quando a gente já estava, né, nos devidos lugares, então já tinha dado aquele primeiro passo. Então, como é que você descobria onde ir? Assim, Porque tem uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas a Ana conhece todo mundo. É impossível sair com ela numa cidade como Londres sem que ela encontre alguém. Então, assim, é bom, ouçam bem o Caminho das Pedras aí, porque olha, essa mulher conhece Londres inteiro. isso é muito incrível. Eu adoro essa coisa que vocês falam, né? Tu não és a minha única amiga a falar sobre isso, mas também não é tanto assim. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma coisa chamada cara de pau. É verdade. Você é de geminiano, será? Eu sempre fui muito Somos duas. envergonhada. Eu demorei muito para começar a falar inglês, então não pensem que porque a gente não fala inglês a gente não vai conseguir, ou nunca vai conseguir, ou tudo vai ser mais difícil. Nossa, Chega uma nem um hora pouco. que a gente tem que meter a cara. Então, no meu primeiro ano aqui, quando ainda era tudo mato, a gente já tinha redes sociais começando. Então, muita coisa era através de É. Orkut, era Fotolog, naquela Nossa, Orkut! antigo, quando tudo ainda era mato. E naquela época, para usar a internet, a gente tinha que pagar, tinha que ir num cybercafé e pagar por É hora, verdade. lembra? Então, assim, naquela época, Lembro. não tinha outra alternativa a não se falar com as pessoas. E aí, como eu não falava inglês É. direito, eu ia nos ônibus, eu ia encontrando brasileiro, portugueses, e eu ia, oi, tudo bem? Então, meu nome é Ana, acabei de chegar, tô procurando emprego, mas eu não falo inglês. E aí eu fui conhecendo as pessoas, e aí eu fui fazendo amigos, mas depois eu fui embora, então essa primeira fase passou. E aí depois, nessa segunda temporada, né, a vida já era outra, a gente tinha Google, não faz tanto tempo assim, que foi 2010, então eu sempre fui muito focada, eu sempre tive certeza de que eu queria me recolocar profissionalmente aqui e trabalhar com comunicação, então eu tentei várias alternativas para conseguir, né, esses empregos. Então, assim, eu buscava por empresas britânicas e eu via que não dava. Bom, então vou mudar minha busca para empresas que procuram funcionários que falem português. Pô, então é aí que eu vou. Então, assim, cada dia eu meio que ia tentando uma metodologia, porque no fim as minhas buscas não davam muito certo. E eu vejo
a mesma coisa, a mesma questão de muitas pessoas. É essa dificuldade de quebrar o paradigma e de conseguir um primeiro emprego. Então, às vezes, tem isso também. A gente tem que, primeiro, eu acho que programar muito, planejar a vida para fora, para morar fora, né? É muito diferente a gente chegar com 20 anos, é muito diferente a gente chegar com 30 anos, porque as nossas expectativas são outras. E pesquisa, pesquisa, pesquisa. Eu ia em LinkedIn, eu ia no Google, eu sempre procurava eventos de comunicação, pega as palavras-chave, faz contato, não esquece de procurar aquela pessoa e perguntar. Ia me cadastrando em eventos, né, que eram relacionados à minha área, ia em feiras, pegava cartão, mandava e-mail para as pessoas. Então, assim, tem um site chamado Eventbrite, que tem no Brasil, inclusive. Muitos desses eventos eu fui através do Eventbrite, que eram gratuitos, e ainda tem muito evento que, mesmo que não seja gratuito, ainda é barato. Então, assim, né, eu acho que a internet está aí, as redes sociais estão aí, todo mundo ama, todo mundo passa tempo, mas o negócio é saber usar, principalmente quando a gente mora fora, que a gente tem essa demanda de pagar a conta, de se reencontrar, de conhecer casa, de conseguir casa, de se habituar mesmo a morar num país novo, mas a questão de ter que buscar emprego, que é um trabalho praticamente em período integral, né? Procurar emprego. Então, Nossa, é muito, né? exatamente. Então, acho que E tem. desgasta psicologicamente a gente. Nossa, a gente vai começando. Desgasta e também dá uma. Principalmente quando é o primeiro emprego na área, dá uma brochada na gente, porque eu não sei como são nos outros lugares. Em Barcelona, eu comecei a minha vida já com emprego, mas em Londres, se você não tem experiência na cidade, a experiência passada não conta tanto. Não. É aquela. A experiência do Brasil não contava muito, sabe? E conversando com vários amigos, é isso que eles sentem. Óbvio que algumas pessoas vão super preparadas, tem mercados e mercados, o mercado de tecnologia é muito específico e ele serve para o mundo inteiro. Na maioria dos lugares, você chega já com emprego, dependendo, né, de qual sub-área dentro da tecnologia você trabalha. Algumas pessoas vão já super preparadas, né, com tudo já prontinho, mas no geral é difícil quebrar essa barreira do primeiro emprego, e eu acho que as pessoas vão ou com uma expectativa muito baixa e aí elas não tentam, ou elas vão com a expectativa muito alta e aí elas se decepcionam e vão cansando de dar com a cara na porta e não olham as outras possibilidades, como você comentou aí, de eventos. Hoje em dia tem o Meetup, hoje em dia, há muito tempo, né? Que é uma plataforma de eventos, na maioria das vezes, gratuito. Então, assim, para conhecer, desde conhecer gente até eventos de áreas específicas, tem de tudo. Quer dizer, opção não falta para quem quer se jogar, mas tem que ter aquela cara de pau mesmo. E respirar fundo, fingir que é autoconfiante. Se não é, finge, sabe? Porque isso que você falou já virou sessão de coach. Mas é isso que você falou do idioma. Eu tenho uma entidade, Ana, que é Coach Lili, entendeu? Coach Lili, às vezes, quando eu me pego falando, eu vejo que eu estou muito motivacional. Mas eu fui para Londres sem falar muito inglês, eu falava muito pouco, mas a minha cara de pau me levou bem longe. Porque o que eu falava, eu conversava, quando eu via uma velhinha do meu lado, eu já danava a falar, porque, né, geralmente os velhinhos gostam de assunto, então eles me davam assunto, eu dava assunto de volta. Excelente exercício para praticar o inglês. É ótimo, olha, inclusive tem uma história da Testemunha de Jeová, gente, que eu fiz amizade com a Testemunha de Jeová e dei o endereço da minha casa para a Testemunha de Jeová. Quem nunca? Meu ex-marido, na verdade, deu o endereço da Testemunha de Jeová e a gente não conseguia fechar a porta para ela. E ela queria que eu, né, encontrasse Jeová, mas eu queria aprender inglês. Ela era muito Jane era muito doce, mas me ajudou muito com o inglês, porque ela ficou uns 8 meses indo na minha casa toda semana, e para mim era minha aula de inglês. Para ela estava me Jane é maravilhosa. E Jane me
Jane me deu uma Bíblia. Jane tentava me evangelizar, mas ela estava me ensinando inglês. Então eu vi a oportunidade de aprender inglês em tudo. E aí eu não. Quer calar? Leu a Bíblia? É, Leu a Bíblia em eu inglês? lia! Conta. Ana, eu lia a Bíblia, eu marcava as coisas que eu não sabia, eu juro pra você, e a gente conversava, e enfim, eu não perdi uma oportunidade de tentar aprender, de É tentar melhorar, e eu ligava, eu 3 meses morei com algumas pessoas, assim, dividi casa com algumas pessoas, e era eu a pessoa que resolvia tudo com o dono da casa, com o proprietário. Então eu ligava, eu não falava quase nada. Deu problema na água, me dá aqui que eu ligo. Eu ligava, não sei como que eu fazia isso, mas eu fazia. né? Eu não sei que língua que a gente cria, mas é Eu queria. interessante também, estou só voltando um pouquinho ali no assunto da Bíblia. Sabe que tem muita gente que muda para cá e acaba se apegando mais à religião. E isso é uma coisa Sim. comprovada. A gente vê que as pessoas, às vezes, elas vêm com uma expectativa completamente diferente, não interessa a Uhum. classe social, não interessa o quanto essa pessoa teve educação, né, o quanto ela estudou, mas isso é uma coisa que a gente vê muitos imigrantes aqui buscando apoio na religião, né? Eu acho que isso é uma coisa até Sim. importante para quem acaba morando fora, porque acaba dando muita força. E não só isso, se a gente passear aqui por Londres, inclusive outro dia eu fui aqui para o norte de Londres, menina, tem uma igreja da Igreja Universal, é um palácio, Né, elas são imensas, são enorme. muito grandes. Bom, vamos lá. Ó, olha, a igreja, bom, não é a minha onda, mas se é a sua, né? Se é, eu acho que é um bom lugar também para aprender o idioma. Tem muita gente que usa a igreja como refúgio, procura igreja do idioma nativo, mas eu acho que a igreja, se a pessoa gosta e se é isso que ela gosta de fazer e tal, pode ser, ela pode procurar uma igreja local para desembolar o inglês, o inglês ou o idioma que seja, né? Exato, e aí assim, ó, não só da igreja em si, né? Nada contra exatamente quem gosta, ou quem vai, ou quem quer, ou quem precisa, mas até essa questão de imigrar também, como muda a questão da nossa fé, porque eu, nesse Sim. tempo todo que eu moro em Londres, eu já visitei Templo Hare Krishna, eu já visitei templo budista, eu visitei centro de Umbanda brasileiro, tudo em busca dessa coisa da conexão, assim, de não ter uma religião, mas de conhecer a religiosidade de outros povos, e claro, viajando, né, indo para outros países que os povos são catequizados, são, enfim, a gente poder participar disso tudo e entender como que as pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo todo mundo busca as mesmas coisas, que é ser feliz morando fora. Então, como a gente vai buscar? Não sei, cada um vai encontrar o seu, né? Mas a É possibilidade de verdade. a gente estar aberta para coisas novas, porque isso aí no Brasil seria uma coisa impensável. A gente não tem essa, pelo menos não na minha cidade que eu saiba, a gente tem, né? Vai aqui em parques japoneses, enfim, tem tanta coisa, né? As igrejas de matriz africana, ali os próprios africanos que a gente vê com os turbantes no fim de semana. É muito legal. É muito legal essa troca, essa Não, é demais, é demais. Essa possibilidade, né, de conhecer outros mundos, outras culturas, é demais, assim. E pelo menos eu, né, eu acho que a sua experiência também é essa, porque eu não morava em São Paulo quando morava no Brasil, uma cidade menor, eu não tinha contato com tudo isso, né? E talvez tinha menos contato até com algumas coisas da minha cultura, como você falou que você conheceu um terreiro de Umbanda e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho que a gente fica buscando às vezes quando tá fora, quando sai, né, fica buscando o seu lugar. Uma coisa que eu sempre falo que é legal pergunta para você o que você gosta de fazer, né? Você gosta de fazer uma atividade física? Esporte une muito as pessoas. Eu acho que se você gosta de algum esporte, procura esse esporte, né? E você vai conhecer pessoas. Eu vejo Com isso certeza. pelo meu companheiro, que quando ele mudou, eu já estava em Barcelona, a gente se conheceu numa viagem e ele mudou lá para a gente ficar junto. E ele tem um grupo muito legal de amigos que ele conheceu escalando. Ele escala. E então os grandes amigos que ele tem lá foi assim, ele fez assim. Que E legal. então tem tantas possibilidades de conhecer gente sem fazer tanto esforço, sem sair tanto assim, você já está fora da sua zona de conforto, então de repente procura algum conforto que seja o esporte, que seja,
né, alguma arte que você gosta, enfim, as E acho possibilidades são que imensas, né. exato, eu acho que não só isso, mas também, assim, ó, se abra para o novo, né. Tu comentou, procurar o que É, você gosta, de repente fazer um esporte, sim, buscar alguma coisa de arte, sim, mas também, assim, ó, tenta. Eu, por exemplo, nunca pratiquei esportes no Brasil. Aqui, quando eu comecei a morar fora, eu comecei a me sentir mais com essa necessidade de me entrosar com locais, e eu comecei a praticar esporte em busca de amizades, acabou que eu fui me apaixonando pelo esporte. Da mesma forma como é, as pessoas, a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente tem tantas, por exemplo, uma pessoa que quer aprender a pintar, tem aula de pintura gratuita dos museus, né? sim, Tem sim, tanta coisa que às vezes a pessoa só quer encontrar alguém, ou só quer aprender a língua, né? De repente ela não vai ser verdade. testemunha de Jeová, mas ela pode trabalhar como voluntária numa lojinha de caridade do bairro, né? Porque todo bairro tem uma lojinha de Sim, caridade. Então, são excelentes oportunidades mesmo para a gente que mora fora fazer com que essa estada aqui seja a melhor possível, independente de quanto tempo a gente vai ficar, né? é verdade. Ana, me fala uma coisa, quem é a Ana hoje? Quem é a Ana imigrante hoje? Que já passou por tanta coisa, já fez trabalho de tudo, até figurante de filme. Sou uma pessoa muito realizada, sou feliz, eu conquistei muitas coisas desde que eu cheguei aqui, pessoalmente, profissionalmente. A Ana imigrante virou britânica, muito feliz por essa conquista, não precisar mais depender de visto, né? Uma coisa que isso impede muitas pessoas de ter o sonho de morar fora, de migrar, que acho que é o Nossa, muito, principal, é. né? Então, eu sou uma pessoa muito feliz, realizada. Por outro lado, eu nunca estou 100% realizada, digamos que não seja uma insatisfação, mas eu ainda estou sempre procurando coisas novas para aprender. Então, acho que isso é essencial, não só de quem mora fora, né, mas de qualquer ser humano mesmo, não parar no tempo. Independente de estar aqui, de mudar daqui, eu também acho que talvez um dia eu canse de Londres, não completamente, assim, né, para dizer que cansou de Londres, cansou da vida, mas eu com certeza passaria uns meses mais felizes, talvez um lugar perto da praia, no sol, né? Mas tirando isso, Ana, hoje é uma pessoa muito feliz e realizada, não me arrependo de nenhum passo, faria tudo de novo, trabalharia nos mesmos lugares, aprenderia do jeito que eu aprendi, e acho que é isso que a gente tem que tirar de lição de qualquer oportunidade, né? Independente de onde a gente esteja. Muito legal. E a Liliana, quem era a Liliana e quem é a Liliana hoje, imigrante? Ai, a Liliana chegou muito perdida, a Liliana novinha, dos 20, chegou muito perdida em Londres. Eu não, apesar da gente ter uma vida, ter tido uma vida um pouco parecida, eu acho, no Brasil, não fui assim focada de vou aprender inglês e tal. Eu fui meio numa vibe, vou juntar dinheiro, sabe? E Sim. não cheguei lá e pensei, nossa, não tem nada a ver comigo, não é o que eu quero, mudei de rumo. Então, eu fui muito despreparada, não sabia muito o que esperar, mas essa experiência me transformou completamente, né? Eu acho que eu me espero, né? Que eu acho que eu teria sido transformada de qualquer maneira com o tempo, mas essa experiência me transformou completamente e hoje eu sou extremamente feliz onde eu tô. Barcelona foi um lugar que eu conheci logo nos primeiros anos de Londres. Eu viajei para Barcelona e quando eu pisei lá, eu falei: eu quero morar nesse lugar, eu vou morar aqui um dia. Olha, Era um sonho. Barcelona Eu, então já é, era antigo, né? Exato, eu nutri muito, muito, muito esse sonho, assim, de morar em Barcelona. E eu vivi muito Londres, tudo que eu tinha que viver, eu acho. Eu saí na hora que eu tinha que sair também. Vivo no lugar que eu queria, que era um sonho meu. Tô muito feliz, assim, com tudo que tá acontecendo na minha vida. Então, eu acho que eu sou uma pessoa realizada, mas como você também disse, muito bem, eu também estou sempre em busca. Eu não gosto a paradeira me incomoda muito, assim, a sensação de conforto me incomoda demais, assim, de sentir que eu sei tudo que está se passando, que eu sei o que o que está por vir, me incomoda muito. Então, quando eu vejo que eu estou muito confortável, que tá tudo muito certinho, não no sentido negativo, mas sabe, quando eu já sei tudo, não tem novidade aqui, eu busco alguma coisa nova. Eu sei dos meus privilégios todos, né, que me trouxeram aonde eu tô.
reconheço todos eles, mas é isso, eu tento sempre, eu acho que eu sou muito inquieta também. Isso é muito bom, não tem nunca nada que vá fazer a gente parar, né? Primeiro episódio, hoje foi um bate-papo, Ana e Lili, conversando sobre imigração, sobre morar fora, nossa experiência. A partir de agora a gente vai entrevistar imigrantes que têm histórias aí para contar e muita coisa para compartilhar com a gente. Espero que vocês tenham curtido. Tchau! Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.